Nós estamos lendo do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, escrito por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 71. O Sr. Krishna na cidade de Indraprastha. Na presença do grande sábio Narada e todos os outros associados do Sr. Krishna, Uddhava considerou a situação e então falou como segue. Meu querido senhor, em primeiro lugar, deixe-me dizer que o grande sábio Narada Muni pediu-lhe para ir a Hastinapura, a fim de satisfazer o rei Yudhishthira, seu primo, que está fazendo arranjos para executar o grande sacrifício, conhecido como Rajasuya. Então, penso que sua onipotência deveria ir imediatamente até lá, para ajudar o rei neste grande empreendimento. Porém, embora a aceitação do convite oferecido pelo sábio Narada como essencial seja bastante apropriada, ao mesmo tempo, meu senhor, é seu dever dar proteção às almas rendidas. Ambos os propósitos podem ser servidos, se nós entendermos a situação inteira. A menos que sejamos vitoriosos sobre todos os reis, ninguém poderá executar este sacrifício Rajasuya. Em outras palavras, entende-se que o rei Yudhishthira não poderá executar este grande sacrifício sem conquistar uma vitória sobre o agressor rei Jarasandha. O sacrifício Rajasuya só poderá ser executado por aquele que tem obtido vitória em todas as direções. Portanto, para executar ambos os propósitos, teremos de matar Jarasandha primeiro. Acredito que se pudermos, de uma maneira ou de outra, lograr vitória sobre Jarasandha, todos os nossos propósitos serão satisfeitos automaticamente. Os reis encarcerados serão libertados, e com grande prazer desfrutaremos a expansão de sua fama transcendental por você ter salvo os reis inocentes que Jarasandha encarcerou. Mas o rei Jarasandha não é um homem comum. Ele demonstrou ser um grande empecilho até mesmo para grandes guerreiros, pois sua força física é igual à força de 10.000 elefantes. Se houver alguém capaz de derrotar este rei, não será outro senão Bhimasena, porque ele também possui a força de 10.000 elefantes. A melhor coisa seria Bhimasena lutar sozinho com ele. Assim, não haveria nenhuma matança desnecessária de muitos soldados. De fato, será muito difícil vencer Jarasandha quando ele se colocar com suas divisões Akshohini de soldados. Por conseguinte, poderemos adotar uma política mais favorável para a situação. Sabemos que o rei Jarasandha é deveras dedicado aos Brahmanas e muito caridoso para com eles. Ele nunca recusa qualquer pedido de um Brahmana. Então, penso que Bhimasena deveria aproximar-se de Jarasandha, vestido de um Brahmana, implorar caridade dele e então lutar pessoalmente. E para assegurar a vitória de Bhimasena, acredito que Sua Majestade deveria acompanhá-lo. Se o combate acontecer em sua presença, tenho certeza que Bhimasena sairá vitorioso, pois o impossível em sua presença se torna possível. Na verdade, o Sr. Brahma cria este universo e o Sr. Shiva o destrói, simplesmente por sua influência. De fato, você cria e destrói a manifestação cósmica inteira. O Sr. Brahma e o Sr. Shiva são apenas as causas superficialmente visíveis. Criação e destruição são executadas, na verdade, pelo invisível fator tempo,
que é a sua representação impessoal. Tudo está sob o controle deste fator tempo. Se seu invisível fator tempo pode executar tais atos maravilhosos, por intermédio do Sr. Brahma e do Sr. Shiva, sua presença pessoal não ajudará Bhimacena a conquistar Jarasandha? Meu querido senhor, quando Jarasandha for morto, as rainhas de todos os reis aprisionados ficarão tão jubilosos com a libertação de seus maridos por sua misericórdia, que todas elas cantarão suas glórias, ficando tão satisfeitas quanto as golpes ficaram quando libertadas das mãos de Shankachuda. Todos os grandes sábios, o rei dos elefantes Gajendra, a deusa da fortuna Sita e até mesmo seu pai e mãe, foram todos libertados por sua misericórdia sem causa. Nós também fomos assim libertados, e sempre cantamos as glórias transcendentais de suas atividades. Consequentemente, acredito que se o extermínio de Jarasandha for empreendido primeiro, isso resolverá muitos outros problemas automaticamente. Quanto ao sacrifício Rajasuya, organizado em Hastinapura, ele será realizado, quer por causa das atividades piedosas dos reis encarcerados, quer por causa das atividades ímpias de Jarasandha. Meu senhor, parece que você deve ir pessoalmente a Hastinapura para conquistar os reis demoníacos, como Jarasandha e Shishupala, libertar os piedosos reis encarcerados e também executar o grande sacrifício Rajasuya. Considerando todos estes pontos, julgo que Sua Majestade deveria prosseguir imediatamente para Hastinapura. Este conselho de Uddhava foi apreciado por todos que estavam presentes na Assembleia. Todos consideraram que a ida do Sr. Krishna para Hastinapura seria benéfica sob todos os aspectos. O grande sábio Narada, as personalidades mais velhas da dinastia Yadu e a suprema personalidade de Deus, o próprio Krishna, todos apoiaram a declaração de Uddhava. O Sr. Krishna pediu permissão de seu pai, Vasudeva, e de seu avô, Ugrasena, e de imediato ordenou que seus criados Daruka e Jaitra fizessem os arranjos para a viagem a Hastinapura. Quando tudo estava preparado, o Sr. Krishna deu especial adeus ao Sr. Balarama e ao rei dos Yadus, Ugrasena, e depois de despachar suas rainhas junto com os filhos e enviar a bagagem necessária à frente, ele montou em sua quadriga, que portava a bandeira marcada com o símbolo de Garuda. Antes de começar a jornada, o Sr. Krishna satisfez o grande sábio Narada, oferecendo-lhe diferentes tipos de artigos de adoração. Naradaji quis prostrar-se aos pés de lótus de Krishna, mas porque o Senhor estava desempenhando o papel de um ser humano, ele ofereceu seus cumprimentos simplesmente dentro da mente, e fixando a forma transcendental do Senhor dentro do coração, ele deixou o salão de assembleias pelas rotas aéreas. Normalmente, o sábio Narada não caminha sobre a superfície do globo, mas viaja através do espaço exterior. Depois da partida de Narada, o Sr. Krishna dirigiu-se ao mensageiro que viera da parte dos reis encarcerados e disse-lhe que eles não deveriam ficar preocupados, porque ele iria muito em breve fazer um arranjo para matar o rei de Magadha, Jarasandha. Assim, ele desejou boa fortuna a todos os reis aprisionados e ao mensageiro. Depois de receber esta garantia do Sr. Krishna, o mensageiro retornou aos reis cativos e os informou das felizes notícias acerca da visita vindoura do Senhor. Todos os reis regozijaram-se com as novas
e começaram a esperar muito ansiosamente pela chegada do Senhor. A quadriga do Sr. Krishna partiu para Hastinapura, acompanhada por muitas outras carruagens, junto com elefantes, cavalaria, infantaria e parafernália real semelhante. Cornetas, tambores, trompetes, búzios e chifres produziram um som auspicioso alto que vibrou em todas as direções. As 16.000 rainhas, encabeçadas pela deusa da fortuna Rukmini Devi, a esposa ideal do Sr. Krishna, acompanhadas pelos seus respectivos filhos, seguiram atrás do Sr. Krishna. Elas estavam vestidas com roupas valiosas, decoradas com ornamentos, e os corpos untados com polpa de sândalo, e adornados com flores fragrantes. Bem montadas em palanquins decorados com sedas, bandeiras e cordões dourados, elas seguiram seu elevado marido, o Sr. Krishna. Os soldados de infantaria levaram escudos, espadas e lanças nas mãos e agiram como guarda-costas reais das rainhas. Na retaguarda da procissão estavam as esposas e filhos de todos os outros seguidores, e havia muitas meninas da sociedade que também seguiam. Muitas bestas de carga, como touros, búfalos, mulas e asnos, carregavam os acampamentos, roupas de cama e tapetes, e as mulheres que seguiam estavam sentadas em palanquins nos dorsos dos camelos. Esta procissão panorâmica era acompanhada pelos gritos das pessoas e estava repleta com a exibição de diferentes bandeiras coloridas, sombrinhas e abanos de iaque e diferentes variedades de armas, vestimentas, ornamentos, elmos e armamentos. Brilhando à luz do sol, a procissão parecia exatamente como um oceano com altas ondas e tubarões. Desse modo, a procissão da comitiva do Sr. Krishna seguiu para Hastinapura, Nova Delhi. Atravessando os reinos de Anarta, província de Gujarat, Sauvira, Surat, o grande deserto do Rajastão e depois Kurukshetra. Entre esses reinos havia muitas montanhas, rios, cidades, aldeias, campos de pastagem e campos de minas. A procissão atravessou todos estes lugares em seu percurso para Hastinapura, cruzando dois grandes rios, o Drishadwati e o Sarasvati. Em seguida, ele cruzou as províncias de Panchala e Matsya. Deste modo, ele chegou por fim a Hastinapura, ou Indraprastha. A audiência da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, não é de forma alguma comum. Portanto, quando o rei Yudhishthira ouviu que o Sr. Krishna chegara na sua importante cidade, Hastinapura, ele ficou tão feliz que todos os pelos do seu corpo arrepiaram-se em grande êxtase, e ele saiu imediatamente da cidade para receber o Senhor corretamente. Ele ordenou a vibração musical de diferentes instrumentos e canções, e os brahmanas eruditos da cidade começaram a cantar os hinos dos Vedas bem alto. O Sr. Krishna é conhecido como Rishikesha, o mestre dos sentidos, e o rei Yudhishthira foi recebê-lo exatamente da maneira como os sentidos se encontram com a consciência da vida. O rei Yudhishthira era o primo mais velho de Krishna. Naturalmente, ele nutria uma grande afeição pelo Senhor, e assim que o viu, seu coração transbordou de amor e afeto. Ele não tinha visto o Senhor durante muitos dias, e então considerou-se afortunadíssimo ao ver o Senhor apresentar-se diante de si. Sendo assim, o rei abraçou o Sr. Krishna
com grande afeto, repetidas vezes. A forma eterna do Sr. Krishna é a morada perpétua da deusa da fortuna. Logo que o abraçou, o rei Yudhishthira ficou livre de toda a contaminação da existência material. Ele imediatamente sentiu bem-aventurança transcendental e mergulhou num oceano de felicidade. Havia lágrimas nos seus olhos e seu corpo tremeu em êxtase. Ele esqueceu completamente que estava vivendo neste mundo material. Depois disto, Bhimacena, o segundo irmão dos Pandavas, sorriu e abraçou o Sr. Krishna, considerando-o como seu próprio primo materno, e assim ele também mergulhou em grande êxtase. Bhimacena estava tão cheio de êxtase que naquele momento esqueceu sua existência material. Então o próprio Sr. Sri Krishna abraçou os outros 3 Pandavas, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Os olhos de todos os 3 irmãos ficaram inundados com lágrimas, e Arjuna abraçou Krishna inúmeras vezes, pois eles eram amigos íntimos. Os 2 irmãos Pandavas mais jovens, depois que foram abraçados pelo Sr. Krishna, prostraram-se aos pés de lótus dele, para oferecer os cumprimentos. Depois disso, o Sr. Krishna ofereceu suas reverências aos brahmanas presentes, como também aos associados mais velhos da dinastia Kuru, como Bhishma, Drona e Dhritarashtra. Havia muitos reis de diversas províncias, tais como Kuru, Srinjaya e Kekaya, e o Sr. Krishna retribuiu suas saudações e cumprimentos. Os recitadores profissionais, como os Sutas, Magadas e Vandis, acompanhados pelos Brahmanas, ofereceram suas orações respeitosas ao Senhor. Artistas de teatro, como os Gandharvas, bem como os bobos da corte, começaram a tocar seus tambores panavas, búzios, tímbales, vinas, mridangas e cornetas, e exibiam a arte da dança para agradar o Senhor. Assim, a toda a famosa suprema personalidade de Deus, o Sr. Krishna, entrou na grande cidade de Hastinapura, que era sob todos os aspectos muito opulenta. Enquanto o Sr. Krishna entrava na cidade, todas as pessoas falaram entre si sobre as glórias do Senhor e louvaram seu nome, qualidades e forma transcendentais. As estradas, ruas e alamedas de Hastinapura haviam sido todas borrifadas com água aromatizada por meio das trombas de elefantes inebriados. Em diferentes lugares da cidade havia estandartes e bandeiras coloridos que decoravam as casas e as ruas. Em encruzilhadas importantes havia portões com decorações douradas, e nos 2 lados dos portões havia cântaros dourados. Estas belas decorações glorificavam a opulência da cidade. Participando nesta grande cerimônia, todos os cidadãos juntavam-se aqui e ali, vestidos com roupa nova, colorida, e decorados com ornamentos, guirlandas de flores e aromas fragrantes. As casas haviam sido todas iluminadas por centenas e milhares de lamparinas, colocadas em distintos locais das cornídeas, paredes, colunas, bases e arquitraves, e de longe os raios das lamparinas pareciam estar celebrando o festival de Deepavali, um festival específico observado no dia de Ano Novo do calendário hindu. Incenso perfumado queimava no interior das casas, e a fumaça elevava-se pelas janelas, tornando toda a atmosfera muito aprazível. No topo de todas as casas
bandeiras tremulavam e os cântaros dourados, mantidos nos telhados, brilhavam resplandecentemente. Então o Sr. Krishna entrou na cidade dos Pandavas, desfrutou da primorosa atmosfera e lentamente procedeu à frente. Quando as mocinhas em cada casa ouviram que o Sr. Krishna, o único objeto digno de ser visto, estava passando pela rua, ficaram muito ávidas para ver esta toda famosa personalidade. Seus cabelos soltaram-se e seus apertados sares afrouxaram-se devido à pressa para vê-lo. Elas deixaram seus compromissos domésticos, e aquelas que estavam deitadas na cama com seus maridos imediatamente os deixaram e foram para a rua ver o Sr. Krishna. A procissão de elefantes, cavalos, carruagens e infantaria estava muito apinhada. Algumas das moças, estando impossibilitadas de ver apropriadamente por causa da multidão, subiram aos telhados das casas. Satisfeitas por ver o Sr. Sri Krishna passando com suas milhares de rainhas, elas derramaram flores na procissão, abraçaram o Sr. Krishna mentalmente e deram-lhe uma recepção cordial. Quando elas o viram, no meio de suas muitas rainhas, com uma lua cheia situada entre muitos luzeiros, elas começaram a falar entre si. Uma das moças disse a uma outra: "Minha querida amiga, é muito difícil adivinhar que tipo de atividades piedosas executaram estas rainhas, porque elas sempre estão desfrutando a face sorridente e os olhares amorosos de Krishna." Enquanto o Sr. Krishna passava pela estrada, alguns dos cidadãos, que eram todos ricos, respeitáveis e livres de atividades pecaminosas, apresentaram, a intervalos, artigos auspiciosos ao Senhor, apenas para oferecer-lhe recepção quando entrava na cidade. Assim eles adoraram-no como servos humildes. Quando o Sr. Krishna entrou no palácio, todas as senhoras ficaram subjugadas devido à afeição ao vê-lo. Elas imediatamente receberam o Sr. Krishna com olhos reluzentes, que expressavam seu amor e afeto para com ele, e o Sr. Krishna sorriu e aceitou seus sentimentos e gestos de recepção. Quando Kunti, a mãe dos Pandavas, viu seu sobrinho Krishna, a suprema personalidade de Deus, ela ficou dominada por amor e ternura. Ela imediatamente levantou-se de sua cama e apareceu diante dele, com sua nora, Draupadi, e com amor e carinho maternais, ela o abraçou. Quando Maharaja Yudhishthira trouxe Krishna para dentro do palácio, o rei ficou tão confuso em sua felicidade que praticamente esqueceu o que ele iria fazer naquele momento para receber Krishna e adorá-lo de forma correta. O Sr. Krishna prazerosamente ofereceu seus cumprimentos e reverências a Kunti e às outras senhoras idosas do palácio. Sua irmã mais jovem, Subhadra, também estava lá com Draupadi, e ambas ofereceram respeitosas reverências aos pés de lótus do Senhor. Por solicitação de sua sogra, Draupadi trouxe vestimentas, ornamentos e guirlandas, e com esta parafernália, elas receberam as rainhas Rukmini, Satyabhama, Bhadra, Jambavati, Kalindi, Mitravinda, Lakshmana e a devotada Satya. Estas rainhas principais do Sr. Krishna foram recebidas em primeiro lugar, e posteriormente as outras rainhas também receberam uma recepção apropriada. O rei Yudhishthira fez arranjos para o repouso de Krishna e providenciou para que todos que haviam vindo com ele, ou seja, suas rainhas,
soldados, ministros e secretários estivessem confortavelmente alojados. Ele tinha providenciado para que eles experimentassem uma nova recepção a cada dia, enquanto permanecessem como convidados dos Pandavas. Foi durante esta ocasião que o Sr. Sri Krishna, com a ajuda de Arjuna, permitiu que o deus do fogo, Agni, devorasse a floresta Khandava para a satisfação dele. Durante o fogo da floresta, Krishna salvou o demônio Mayasura, que estava escondido na floresta. Ao ser salvo, Mayasura tornou-se devedor dos Pandavas e do Sr. Krishna, e assim construiu um maravilhoso salão de assembleias dentro da cidade de Hastinapura. Para agradar o rei Yudhishthira, o Sr. Krishna permaneceu na cidade de Hastinapura durante vários meses, e durante sua estada, ele gostava de passear por toda a redondeza. Ele costumava dirigir quadrigas com Arjuna, e muitos guerreiros e soldados os seguiam. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do capítulo 71 de Krishna, intitulado O Sr. Krishna na cidade de Indraprastha.